Graças a Deus, eu não tenho dúvida de que o Senhor já está abençoando as nossas vidas nessa noite, amém? Mas você acredita que Deus tem mais bênção para você nessa noite, amém? Deixa eu falar uma coisa para você, a coisa mais importante que nós precisamos, que nós podemos fazer, é estar na casa do Senhor para ouvirmos a sua palavra, é estarmos na casa do Senhor para ouvirmos a sua voz, porque a palavra do Senhor, como diz o Salmo, ela é lâmpada para os nossos pés. Você pode repetir esse texto comigo? Diga, lâmpada. Vamos repetir bem alto, diga, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos em uma guerra constante, você sabia disso? Às vezes a gente olha com os nossos olhos naturais e a gente pensa que está tudo bem, a gente pensa que tudo está tranquilo, mas a grande verdade é que nós estamos em guerra constantemente. Existe uma batalha espiritual sendo travada a todo instante, a todo momento. Principalmente quando você propõe o seu coração fazer algo para Deus. Quando você propõe no seu coração buscar ao Senhor, quando você propõe no seu coração servir ao Senhor, quando você propõe no seu coração obedecer à voz de Deus, esta batalha fica mais acirrada, esta batalha fica mais ferrenha. E é por isso que você precisa estar na igreja, para que você, ouvindo a palavra, venha entender e aprender a como guerrear. Amém, amados? Diga comigo, eu preciso aprender a guerrear. E nessa noite nós vamos estar pregando a terceira mensagem dessas exposições bíblicas que o Senhor colocou no nosso coração acerca das fortalezas. Existem fortalezas que precisam ser quebradas na minha, na sua, nas nossas vidas. E enquanto essas fortalezas não forem quebradas, nós não viveremos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Você quer viver esta plenitude sobre a sua vida, amém? Então eu quero pedir a você, permaneça de pé, pega na tua mão aí a palavra de Deus, por favor. E eu gostaria que você abrisse comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, amém? Pegue aí nas tuas mãos a Bíblia, pegue aí nas tuas mãos a palavra de Deus e abra conosco. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, e nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Eu gostaria de pedir a você, a partir de agora, você não vai conversar, a partir de agora você não vai andar pela igreja, a partir de agora você não vai permitir que nada, absolutamente nada, venha distrair você, venha tirar você do foco que é a palavra do Senhor. O teu coração já foi preparado. Quem crê que o seu coração já foi preparado aí através da adoração, né? Já foi preparado através do louvor, mas Deus agora tem a semente, agora é o momento da gente receber a semente. 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são, quem está comigo aí dá glória a Deus? Então vamos lá, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das, versículo 5, destruindo argumentos, guarde isso, destruindo argumentos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, amém, amados? Então no versículo de número 4, o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da destruição das fortalezas. E no versículo 5, ele vai nos dar uma pista de quais são essas fortalezas, de quem são essas fortalezas, de como essas fortalezas trabalham. Eu vou ler mais uma vez, estamos em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E elas destroem o quê? Aí ele começa dizendo, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus, amados. Então existem fortalezas que trabalham na nossa vida, existem dominações espirituais que trabalham na nossa vida única e exclusivamente para quê? Para levar cativo todo o conhecimento de Cristo que nós possamos ter. Os demônios, as fortalezas, as dominações espirituais, elas trabalham para quê?
para que todo o meu entendimento de Cristo, para que toda a obediência, para que toda a palavra semeada na minha vida, ela venha a ser roubada. Então nós precisamos estar atentos para isso. Porque como nós falamos até mesmo no texto inicial aqui, quando nós abrimos o culto, Deus, Ele tem promessas para as nossas vidas. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. O Senhor te porá por cabeça, não cauda, tu vai estar em cima. Você vai estar em cima, não vai estar embaixo. Você vai emprestar muito, não vai tomar emprestado. Glória a Deus, amado. Mas qual é a condição que Ele diz lá em Deuteronômio? Eu tenho que obedecer a palavra. E as fortalezas, elas trabalham contra a obediência. Elas trabalham contra eu obedecer à vontade de Deus. Amém? Vamos destruir essas fortalezas nessa noite? Vamos primeiro conhecer e depois a gente destrói. Estenda a mão aqui para frente, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, louvamos, adoramos, glorificamos, bendizemos o Teu nome. Mas agora, Senhor, é um momento importantíssimo do culto, é o momento da gente receber a palavra, a instrução, aquilo que vai fazer com que cadeias sejam quebradas, o que vai quebrar as cadeias junto com a minha oração, o que vai quebrar as cadeias junto com a minha fé e junto com o meu jejum, é o entendimento que eu tenho da palavra e a prática desta palavra na minha vida. Então, em nome de Jesus, ó Deus, joga por terra agora tudo aquilo que tentasse se opor ao entendimento da Tua palavra, tudo aquilo que tentasse se opor à obediência ao Senhor, que caia por terra agora. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, venha falar através da nossa boca, não aquilo que essa pessoa quer ouvir, mas aquilo que ela precisa ouvir da Tua parte. Fala conosco, ministra-nos tremendamente nesse lugar. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Você pode dar glória a Deus aí, amém? Você tem liberdade para glorificar a Deus, amém? Agora senta por favor aí no seu lugar. E a partir de agora, deixa eu pedir a você, procure não conversar, procure não levantar, procure não se distrair. Olha aqui para o pastor, presta atenção na palavra, em nome de Jesus. Olhe para cá, olhe para cá. Eu quero começar a ministração de hoje refletindo numa frase que o Senhor nos deu na semana passada, onde nós dissemos o seguinte, que é melhor você ser livre dentro de uma prisão do que você ser prisioneiro da própria liberdade. Vamos repetir essa frase comigo? Diga, é melhor ser livre dentro de uma prisão do que ser prisioneiro da própria liberdade. Queridos, e por que essa frase nos chamou muito a atenção, a ponto de nós começarmos a ministração de hoje em cima dela? Porque foi justamente em cima dessa frase, principalmente nesse trecho, prisioneiro da própria liberdade. Guarda isso, prisioneiro da própria liberdade. Foi em cima dessa frase que o Espírito Santo começou a nos fazer entender qual é o papel das fortalezas na vida de uma pessoa. As fortalezas que são construídas na nossa vida, as fortalezas que se levantam contra todo o entendimento de Deus para a minha vida, elas se levantam para quê? Elas se levantam com o objetivo de fazer com que nós sejamos prisioneiros da nossa própria liberdade. Nos fazer prisioneiros da própria liberdade é a definição exata do propósito das fortalezas espirituais existirem na vida de alguém. Por que existem fortalezas espirituais na vida de uma pessoa? Para fazer com que essa pessoa seja prisioneira da própria liberdade. As fortalezas espirituais, elas se levantam na intenção de nos acostumar a uma liberdade desmedida. Amém, amados? O que o inimigo ele quer? O que Satanás ele deseja para com a nossa vida? Que nós venhamos nos acostumar a uma vida sem limites. Que nós venhamos nos acostumar a uma vida completamente desenfreada. Então as fortalezas espirituais que se levantam contra a minha vida, contra todo o entendimento de Deus, elas se levantam para quê? Para nos prender a uma liberdade desenfreada, para que a gente fique de tal maneira que a gente não consiga ter limites. O intuito de Satanás é fazer com que eu viva uma vida desregrada. O intuito do inferno, o intuito do séquito infernal, e nós vimos isso aí nas semanas anteriores, eles se levantam contra as nossas vidas,
Eles constroem fortalezas espirituais para quê? Para que venhamos ter uma vida fora da presença de Deus completamente sem limites. Porque fortalezas espirituais, ao contrário do que o imaginário comum pensa, fortalezas espirituais não são masmorras. Aquelas masmorras cheias de algema, cheias de grade, cheias de grilhão, não. Fortalezas espirituais, diferente de outras fortalezas, não são prisões decadentes, com aparência terrível. Fortalezas espirituais, elas não nos privam da liberdade, não, pelo contrário. Apesar das fortalezas espirituais nos prenderem, elas não são feias. Uma fortaleza espiritual não é suja. Uma fortaleza espiritual não é desagradável. Não, na verdade, elas nos acomodam. As fortalezas espirituais, elas são aconchegantes, né? Elas são uma zona de conforto para as nossas vidas. E o conforto é tão grande que a gente acaba, aos poucos, sendo prisioneiros da própria liberdade. As fortalezas espirituais, elas são confortáveis, elas são sedutoras. Pastor, e por que as fortalezas elas têm essa aparência? Porque fortalezas são estruturas pecaminosas. Diga comigo, fortalezas são estruturas pecaminosas. Fortalezas são estruturas opressoras que conspiram contra o governo de Deus na minha vida. Então, se uma fortaleza ela se levanta para fazer com que eu seja contrário à vontade de Deus, para que eu seja contrário à vontade de Deus, ela tem que me seduzir. Eu só vou ser contrário à vontade de Deus se aquilo que ela tem para me oferecer me seduzir. Por isso que eu digo que fortalezas espirituais não são feias, não são masmorras, não são, prisões todas feias, quebradas, não. É uma coisa bonita, vem com uma aparência bacana. Fortalezas espirituais são mecanismos de defesa que lutam pela manutenção de tudo que é mal na minha vida. Tudo que é mal na minha vida e que precisa sair, as fortalezas espirituais trabalham para que não saia. Tudo aquilo que é incorreto, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus na minha vida, essas fortalezas trabalham para quê? Para que eu venha manter. Porque fortalezas espirituais são estruturas de defesa. É como um anticorpo, Como é que o anticorpo ele age no corpo, Ele age justamente, ele está ali, mas se de repente chega um corpo estranho, a nossa imunidade vai lá e parte para cima. Então as fortalezas, elas são estruturas de defesa, mas elas agem como? Elas agem na forma de pensamento. Diga comigo assim, fortalezas espirituais são estruturas que lutam contra toda a vontade de Deus. E como é que elas lutam? Como é que elas agem? Elas agem na forma de pensamentos. Elas agem na forma de emoções. Elas agem na forma de ações. Com o objetivo de combater tudo em nós que glorifica a Deus. Então tudo que existe em você que glorifica a Deus, tudo que existe em mim que glorifica a Deus, as fortalezas espirituais, elas lutam, elas trabalham para destruir, para arruinar. Porque, volto a dizer, fortalezas são resistências espirituais, que têm como objetivo proteger o pecado. Diga assim, as fortalezas espirituais protegem o pecado que há em mim. Então, se eu estou preso a um determinado pecado, o que Satanás e o seu séquito fazem? Eles levantam fortalezas que protejam aquele pecado na minha vida, para que aquele pecado se mantenha, para que aquela prática se mantenha. Porque se o pecado se mantiver, eu vou estar afastado de Deus, eu vou estar afastado da graça. Então, uma vez que o inimigo ele age na vida de uma pessoa, ele constrói fortalezas. Para quê?
para que o pecado que habitou na minha vida, ele venha prevalecer. Então, trocando em miúdos, tudo aquilo que pode nos levar a viver uma vida plena em Deus, ou tudo aquilo que vem para mudar a nossa mentalidade, todas as coisas boas que vêm de Deus, elas são combatidas pelas fortalezas, que nada mais são do que dispositivos dentro de nós, dispositivos que habitam na nossa estrutura, que trabalham para nos afastar do senhorio e da obediência a Deus. Então, quando você ouve uma palavra, e Deus está dizendo na palavra, faça isso, e você diz, eu não quero fazer não, o que está acontecendo? São as fortalezas trabalhando para que você não obedeça a Deus. Quando Deus ele diz assim para você, você precisa ter uma vida de oração, e você diz, não, eu não quero orar. O que é essa resposta, eu não quero orar? Não é somente você que está falando, mas existem fortalezas espirituais que estão te dando motivos, que estão te dando razões para não orar. Não, Deus mandou você orar, mas como é que você vai orar se isso e aquilo? Não, Deus mandou você ter uma vida santa, mas como é que você vai ter uma vida santa se você tem um passado assim, se você viveu isso, se você viveu aquilo? Então as fortalezas, elas saem imediatamente em defesa do pecado na sua vida, contra a palavra de Deus. Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga glória a Deus. Então as fortalezas, elas nada mais são do que dispositivos dentro de nós, que trabalham para nos afastar da obediência a Deus. Se Deus manda eu obedecer uma coisa, e eu falo não, o que é isso? São as fortalezas, estão dizendo, não, mas você não pode, que é isso? Você não precisa obedecer. Também não é assim, não precisa ser desse jeito. São as fortalezas lutando, guerreando, né? Contra o novo de Deus, para que você não viva a plenitude. E um detalhe importantíssimo aqui, é que esses mecanismos, essas estruturas, essas fortalezas, elas atuam em 3 esferas. Diga comigo assim, as fortalezas atuam em 3 esferas. Ou seja, elas batalham se alojando em 3 territórios da nossa vida. As fortalezas, elas trabalham na mente. As fortalezas, elas trabalham no espírito. E as fortalezas trabalham na alma. Diga comigo, fortalezas na mente, fortalezas no espírito e fortalezas na alma. As fortalezas na mente estão ligadas aos pensamentos. Às vezes você está achando que você está tendo uma ideia, que é você que está pensando, mas não, são fortalezas que estão conspirando contra a vontade de Deus na tua vida, te fazendo pensar contrário à palavra, para que você não venha viver a promessa. Então as fortalezas, elas trabalham na mente. Fortalezas na mente estão ligadas aos pensamentos. As fortalezas do espírito, e quando eu falo espírito, eu não estou falando, é claro, do Espírito Santo, eu estou falando do espírito do homem. A fortaleza da mente trabalha os pensamentos, a fortaleza do espírito está ligada às nossas ações, está ligada às nossas atitudes, às coisas que fazemos. E as fortalezas da alma, que estão ligadas às nossas emoções. Hoje, nós vamos aprender não só a identificar, mas principalmente a destruir a primeira e mais poderosa dessas fortalezas. Na minha opinião, a fortaleza mais difícil, a fortaleza mais destrutiva, todas são ruins, mas para mim uma das piores é a fortaleza da mente. Quem aqui lembra da palavra que a gente pregou no domingo? Alguém lembra? Levanta a mão aí, você que lembra. Alguém lembra? Ninguém lembra? Meu Deus do céu, só o Rafa. Ah lá. Vocês ouviram a palavra na rede, né? Quem foi na rede aí da glória a Deus? Vocês sabem da palavra do domingo. No domingo nós dissemos o seguinte, que a mudança de vida que a gente precisa ter não começa fora. Você lembra disso? Amém? Diga assim comigo, a mudança que eu preciso ter não começa fora, mas começa onde? Dentro.
Nós falamos isso. Só que na pregação de domingo nós falamos o seguinte, que apesar da mudança começar dentro, ela não começa no coração. A mudança que eu preciso ter, ela não começa fora, ela começa dentro. Mas a mudança que começa dentro, ela não começa no coração, mas ela começa onde? Ela começa na... E por que ela começa na mente? Porque todos os nossos comportamentos, antes de serem reflexos daquilo que a gente sente, eles são reflexos daquilo que a gente pensa. Então, se eu quero mudar uma prática na minha vida, se eu quero mudar na minha vida um comportamento que eu não consigo mudar, não adianta eu mudar só a rotina. Você vai mudar a rotina por um dia, por 2 dias, por uma semana, mas daqui a pouquinho você volta a fazer tudo errado de novo. Por quê? Porque a mudança não é fora. Não é a rotina que você tem que mudar. A mudança que você precisa ter tem que ser dentro, mas também não é no coração. Não é no sentimento, não é na alma. Isso aí a gente vai falar depois. Mas não é no coração. Por quê? Porque o que determina o meu comportamento é a minha mente. Amém, amados? O que o apóstolo Paulo diz? Ele diz o seguinte, que o mal que eu não quero, glória a Deus, amados, o mal que eu não quero fazer, ou seja, o mal, né, aquilo que eu quero, o que ele queria no coração? A vontade dele é obedecer, no coração é obedecer, mas o mal que ele não quer é o que ele acaba fazendo. Por quê? Por causa da mente. Amém, amados? Por causa da mente. Eu li uma frase nessa semana acerca disso. E essa frase diz o seguinte, que se nós não aprendermos a controlar os nossos pensamentos, se nós não aprendermos a controlar os nossos pensamentos, nós nunca iremos aprender a controlar o nosso comportamento. Você pode repetir isso comigo? Diga, agora você vai trazer para você, diga, se eu não aprender a controlar os meus pensamentos, eu nunca aprenderei a controlar os meus comportamentos. Amém, amados? Então o que a gente entende? Que a mente manda. Aperta assim, ó, bota o dedo assim, ó. Diga assim comigo, a mente manda. Amém? E graças a Deus que a gente está entendendo isso. Só que o grande problema é que muito antes de eu saber dessa verdade, e muito antes de você saber dessa verdade, Satanás e os demônios já sabiam disso, ó, há muito tempo. Antes de eu saber que a minha mente controla os meus comportamentos, muito antes disso, Satanás e o seu séquito, eles sempre souberam que a mente humana comanda o corpo. Eles sabem bem que a mente é quem sugestiona as nossas vontades, e é por causa da mente que eu passo a ter desejos que me fazem pecar. Então, muito antes de nós, Satanás ele sabe, e a mente é que faz tudo. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6, acerca da armadura de Deus, um dos itens dessa armadura vai ser qual? O capacete da salvação. Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo diz, tomai. Não é uma opção. Ó, se você quiser, você toma. Se você não quiser, você não toma. Não é uma opção. Paulo diz, tomai o capacete da salvação. Não é um conselho que o apóstolo Paulo está dando, mas é quase que uma ordem. Ele está dizendo, meu amigo, não tem escolha. Se você quer ser vitorioso na batalha espiritual, se você não quer ser dominado por demônios, por pensamentos, por sentimentos, se você não quer viver uma vida acorrentada por fortalezas, tomai o capacete da salvação, porque somente você guardando a tua mente que você vai ser salvo. Somente se a tua mente estiver guardada e protegida, é que os teus comportamentos glorificarão a Deus. Amém, amados? Queridos, por que a gente precisa tomar o capacete da salvação? Por que a gente precisa guardar? Por que é tão importante a gente guardar a nossa mente? É simples, porque quem conquista a mente, conquista o todo. Quem
domina a mente, domina o todo, controla todo o nosso corpo. É como a cabine de um caminhão. Quem se senta na cabine, quem se senta na frente do volante, comanda o caminhão inteiro. O caminhão pode ser um caminhão enorme, pesadíssimo, mas aquele caminhão enorme, com um potencial destrutivo tremendo, ele é controlado por quem senta na frente do volante. Mesma coisa o avião. O avião é um aparelho, meu Deus, espetacular. Ele voa, ele é enorme, ele tem carga, ele tem passageiros, ele vai de um lugar para outro rapidamente. Mas quem é que controla o avião? Quem senta na cabine. Amém, amados? Quem se assenta no comando, comanda a estrutura. Diga comigo, quem se assenta no comando, comanda a estrutura. E espiritualmente falando é a mesma coisa. Olhe para mim, amados, quem controla a mente, quem assume o comando, controla tudo. Se a minha mente for controlada, for dominada por demônios, eu vou me inclinar nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, não aquilo que Deus quer, mas eu vou fazer aquilo que os demônios querem. Por quê? Porque eles dominam a minha mente. Por mais que no meu coração eu sinta o desejo de orar, como Paulo diz, o mal que eu não quero. Eu sinto vontade de fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Por quê? Porque o que controla não é o que eu sinto, o que controla é a minha mente. Eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Por quê? Porque quem comanda não é o sentimento. Quem comanda é quem está aqui, é quem controla a mente. Diga comigo, quem controla a mente, quem assume o comando, controla tudo. Romanos no capítulo 8, para você ter uma ideia, olha só isso. Romanos capítulo 8, versículo 5, Paulo diz assim: porque os que são, presta atenção, os que são, está aí? Olha lá. Porque os que são segundo a carne, os que são, o que eu sou? Eu sou o que eu sou o que eu penso. Eu não sou o que eu sinto. Eu sou aquilo que eu penso. Se eu disser que eu sou um derrotado, que eu sou um miserável, que eu não mereço nada, eu vou ser um derrotado, um miserável e não vou conseguir nada. Por quê? Porque eu sou aquilo que eu penso. Aí olha o que Paulo está dizendo. Porque os que são segundo a carne, quem é? Por quê? Porque pensa. Quem é, só é alguma coisa porque pensou. Então ele está dizendo, porque os que são segundo a carne, o que eles vão fazer? Eles vão se inclinar para o Espírito? Sim ou não, igreja? Quem é segundo a carne, quem pensa segundo a carne, vai se inclinar para as coisas da... Agora, os que são segundo o Espírito, diga glória a Deus. Os que pensam, os que são dominados, os que têm os seus pensamentos dominados por Deus, aqueles que têm a mente de Cristo, os que são segundo o Espírito, se inclinarão para as coisas do Espírito. Você pode levantar a tua mão, amados, e dizer nessa noite que a tua mente é do Senhor, que os teus pensamentos serão do Senhor, porque assim como você profetizar, assim será na tua vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Como você pensa, assim será. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, o comportamento segue o pensamento. Repete essa frase comigo, diga: o comportamento segue o pensamento. O que você faz por causa da sua mente. O sentimento vem depois, mas o que você faz por aquilo que você pensa. Quem assume a cabine, comanda a estrutura. Quem está entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Está entendendo até aqui? Repita comigo, quem assume a cabine, assim ó, quem assume a cabine, comanda a estrutura. Só que o detalhe é que quando eu falo aqui, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais na palavra. Quando eu falo aqui quem assume,
eu não estou atribuindo isso a pessoas ou a demônios. Não. Quando eu falo de alguém que assume a mente, eu não estou falando de demônio, mas eu estou falando de pensamento. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Quando eu falo quem assume a mente, eu não estou falando de demônio, eu estou falando de ideias. Eu estou falando de conceitos. Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Os demônios, eles não assumem a nossa mente na forma de demônio. Demônio não vai assumir a minha mente na forma de demônio, não, mas eles controlam a minha mente através do quê? De pensamentos. Diga glória a Deus. Então, quando eu digo aqui que quem controla a mente controla tudo, significa o quê? Que os demônios, eles controlam a mente de uma pessoa, eles vão controlar as atitudes dela. Mas como é que o demônio controla a mente? Através de ideias, através de sugestões. É a chamada opressão. Diga comigo, opressão. Amém? Quando a gente usa o termo assim, não sei se você já deve ter ouvido isso. Satanás entrou na vida da pessoa. Você já ouviu muito falar isso, né? O diabo entrou na vida daquele homem, o diabo entrou, não é possível, o diabo entrou na vida daquela pessoa. Em Lucas 22, a própria palavra de Deus, ela diz que Satanás entrou em Judas. Amém? O que isso significa? Quando a gente ouve esse termo, Satanás entrou em alguém. Que antes de Satanás entrar na vida de uma pessoa através da possessão, amém? O que é possessão? A possessão domina o corpo. Diga comigo, possessão. Amado, eu estou pregando aqui no ritmo de aula, tá? Diga comigo, possessão domina o corpo. Só que antes de Satanás entrar na vida de alguém, dominando o corpo através da possessão, se ele entrou possuindo, significa o quê? Que primeiro ele entrou aonde? Ele entrou na mente. E ele entrou na mente através de quê? De ideias. Ele entrou na mente através de quê? De pensamento. Ele entrou na mente através de sofismas. Pastor, o que é essa palavra? Quem já ouviu falar nessa palavra sofisma aqui? Pastor, o que é isso? O que são sofismas? Sofismas são argumentos ardilosos, aparentemente corretos. Sabe aquela coisa sensata, aquele pensamento coerente? Mas apesar de ser uma coisa coerente, aquele pensamento tem o objetivo de enganar, tem o objetivo de seduzir, de silenciar, de levar a pessoa ao erro. Sabe aquele pensamento que tem coerência? Poxa, mas o que a pessoa pensou, realmente isso aqui faz sentido. Mas apesar de fazer sentido, aquilo é um sofisma. Porque trabalha com meias verdades, sabe? É aquela coisa que vem para te seduzir, para te fazer cair. Vou te dar alguns exemplos disso. O que Satanás diz? Sabe o que Satanás diz para todo mundo? Satanás diz para todo mundo o seguinte, ó. Deus te ama, Deus é amor, e pelo fato de Deus te amar e Deus ser amor, Deus jamais vai deixar você sofrer. Glória a Deus, igreja. Bonito, né? Ó, Deus te ama, Deus jamais vai deixar você passar por um sofrimento. Quem ouve isso, pensa o quê? Poxa, verdade, coerente. Deus é amor, Deus não vai deixar eu sofrer. Só que aí vem Jesus. E o que Jesus diz? Jesus diz assim, no mundo você vai ter aflição. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aí a pessoa que ouve aquilo, aí quando a pessoa começa a passar pela aflição, ela começa a não entender, mas peraí, mas Deus não é amor? Mas Deus não ama? Como é que pode Deus amar e me deixar passar por isso? Quem está entendendo, pastor, aí diga glória a Deus. Está entendendo, amados? Porque a mente da pessoa foi ali, ó, dominada por um sofisma. Algo coerente, algo que tem total coerência, mas que é um pensamentozinho para te jogar contra a vontade de Deus. Peraí,
Peraí, mas Deus não é amor? Como é que pode Deus ser amor e Ele permitir que isso aconteça? E Ele permitir que aquilo aconteça? Aí o que acontece? Aquele sofisma que a pessoa recebeu, que a pessoa acreditou, quando ela passa pelo momento da luta e que ela se depara com a dificuldade, a pessoa endurece o coração para Deus. Por quê? Porque ela sempre acreditou que Deus é amor, que Deus me ama e eu nunca vou passar por nada. Quando eu passo por alguma coisa, a pessoa vira inimiga de Deus. Olha aí a fortaleza tendo sucesso. Conseguimos. Agora aí, ó, deu resultado. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Amém, amados? Satanás, ele diz assim, ó: se você for fiel, Deus vai blindar tudo que você tem. Nenhum mal vai te acontecer, não vai acontecer nada. Ó, se você for dizimista, se você for ofertante, todo mundo vai ter problema, mas você não vai ter problema nenhum. É bonito isso, glória a Deus, amado. Porque aí você pensa, caramba, Deus é poderoso, Deus é Senhor, Ele é dono de tudo, eu estou sendo fiel. Olha como é que a coisa é coerente. Tem sentido. Pô, tem sentido, se eu for fiel, Deus vai me honrar, nada vai me acontecer. Os outros podem se estrepar, mas eu não vou me estrepar, porque Deus é comigo, né? Tem coerência. Mas aí Jesus chega e diz assim: mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você está pensando em castelo, você está pensando em fortaleza, mas eu que sou filho de Deus, não tenho onde reclinar a cabeça. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Aí essa pessoa que recebeu aquele sofisma, aquele pensamento, aquela ideia, o que vai acontecer? No dia que ela passar uma aflição financeira, no dia que ela passar por um problema na vida financeira, ela vai ficar desesperada. Mas peraí, eu sempre ouvi que se eu for fiel, que se eu der, que se eu fizer, Deus vai me proteger. E como é que está acontecendo isso agora? Sabe por que está acontecendo isso agora? Porque você acreditou em algo que Deus nunca falou. Deus nunca disse que Ele ia te proteger e nenhum mal iria te alcançar. Deus nunca disse, meu querido, que você só iria ter vitória e que você nunca iria passar por luta. Deus, Ele disse: você vai ter aflições, você vai passar pelo dia mau, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas quando você passar, tu não vai estar sozinho não. Eu vou estar com você e eu vou passar contigo pelo que você tiver que passar. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Então, por meio desses sofismas, ou seja, por meio dessas ideias, por meio desses pensamentos que são contrários a Deus. Não pensa você que porque o diabo fala que Deus é amor, que ele está sendo favorável. Não, ele está falando isso para te enganar. Ele usa meias verdades para te seduzir, pois é. Então, por meio desses pensamentos contrários a Deus, o que acontece? O que acontece com isso? Defesas, fortalezas são criadas aonde? Na mente da pessoa. A pessoa começa a ser alimentada por aquela inverdade. A pessoa começa a ser alimentada por aquelas meias verdades. E aí a fortaleza está crescendo. E aí, né? Essas fortalezas são criadas na nossa mente para quê? Para que a pessoa não se aproxime mais de Deus. Ah, é? Não quer saber do negócio? Também não quero mais saber de crente. Porque eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei naquilo, eu sempre ouvi que era assim, 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 e agora está acontecendo. Quer saber do negócio? Eu nunca mais piso na igreja. Olha aí a fortaleza tendo sucesso. Aí o diabo aí as fortalezas começam a crescer. É isso aí, rapaz, né? Você está certo, você não precisa disso não. Você não precisa estar enfurnado dentro da igreja não. Você está certo, olha aí, na igreja só tem gente mentirosa. Aí ó, começa. Isso tudo eu estou falando de que igreja? Eu não estou falando de fofoca, eu não estou falando do irmão que está fazendo. Não, eu estou falando de fortaleza. Isso é tudo na mente. Amado, isso aqui é tudo na mente. É Satanás através das fortalezas mentais. É isso mesmo.
Olha aí essa decepção que você teve. Está vendo como é que igreja não presta? Está vendo como é que pastor não presta? Está vendo como é que esse negócio aí não tem nada a ver? Sai fora disso. O importante é você vai ser feliz. Aí a fortaleza vai crescendo. Amém, amados? Então esses sofismas, essas ideias erradas, essas fortalezas são criadas para quê? Para que a pessoa não ache que Deus é tão bom assim. Mas se Deus fosse bom mesmo, ele... Caramba, sempre tive na igreja, sempre tive filho, mas Deus permitiu eu passar por isso. Pô, se Deus fosse bom mesmo, Ele não permitiria eu passar por isso. E aí a pessoa vai alimentando aquilo, né? Essas ideias enganosas, elas servem também para quê? Para fazer a pessoa acreditar que a vida dela está uma desgraça, mas que está bom. Sabe aquela pessoa que está vivendo uma desgraça? Está tudo ruim na vida dela. Mas não, mas é assim mesmo. O que é isso, amado? São fortalezas. A pessoa está devendo a Deus e o mundo. A pessoa está sendo um acumulador. Eu via muito essa série dos acumuladores. Meu Deus do céu, coisa terrível. Quem já assistiu essa série aqui nem sei se era Discovery, sei lá o que era. Meu Deus, meu amado. A pessoa tinha um monte de coisa que ela não precisava. A casa da pessoa virava um depósito. Aí as pessoas, olha, você tem que acabar com isso. Você tem que tirar. Às vezes tinha bicho morto, tinha coisa morta há anos ali, a pessoa não sabia. Mas quem a pessoa pensa? Não, mas eu preciso disso. Não, mas a minha vida está bem assim. Não, eu estou bem assim, está bem nada. Você está morrendo, você está se acabando, você está virando um bicho, a tua vida está sendo destruída. Mas a pessoa está dizendo, não, está tudo bem. Por quê? Porque a mente desta pessoa, ela está enredada de fortalezas espirituais, que falam que ela não precisa mudar, que ela não precisa melhorar, que está bom assim mesmo, que todo mundo sofre, que todo mundo passa por problema, você não é melhor do que ninguém. Se todo mundo passa, por que você não vai passar? E aí o inimigo começa a bombardear a mente da pessoa. Daqui a pouquinho a pessoa está depressiva, daqui a pouquinho a pessoa está doente, daqui a pouquinho a pessoa está em cima da cama, daqui a pouquinho a pessoa morre. É assim que acontece. Amém, amados? Fortalezas trabalham na nossa mente para quê? Para justificar o nosso pecado. Existem fortalezas na mente que trabalham assim. Você está com a tua vida toda torta, mas fulano está dentro da igreja fazendo tudo errado. Eu falava muito isso. Meu pai, minha família, a gente falava isso, né? Meu pai dizia, eu fumo, eu bebo, mas pelo menos eu fumo, bebo com o meu dinheiro. Eu pelo menos fumo e bebo com o meu dinheiro, não faço mal a ninguém. É melhor eu estar... Olha, um argumento tem todo sentido, tem toda a coerência. É melhor eu estar fora da igreja bebendo e fumando do que estar dentro da igreja, como muita gente está, e fazendo isso escondido. Camarada, está certo ou não está? Sim ou não, igreja? Claro, realmente, é melhor você estar fora da igreja, fazendo tudo errado, mas fora, do que você está dentro da igreja e está fazendo. Só que você está fazendo o que é errado também. O que está dentro está fazendo errado. Mas o fato de você conseguir enxergar que o que está dentro está fazendo errado não faz de você melhor do que o que está dentro. Mas a pessoa não enxerga. Quem está entendendo, pastor, aqui, meu querido? Diga a glória a Deus. Meu querido, talvez você está aqui hoje, e conforme a gente vai falando, conforme a gente está dando esses exemplos, talvez você tenha conseguido, pastor, eu estou começando a entender alguns pensamentos que eu tenho. Pastor, eu estou começando a entender algumas coisas que às vezes eu penso e que eu achava que era eu. E que eu... Não, meu irmão. Não, minha irmã. São fortalezas espirituais que estão trabalhando na tua vida para tentar te afastar de Deus. E para tentar te afastar de Deus, ela vai dizer para você que ir para a igreja é chato. Ela vai dizer para você que ir para a igreja é dar dinheiro para pastor. Ela vai dizer para você que servir a Deus não precisa, porque o teu Deus é o dinheiro. Ela vai batalhar contra a lei de Deus dentro de você. Mas é quando você levanta a tua cabeça, blinda a tua mente com o capacete da salvação e enche o teu coração de fé e caminha, que o Senhor te dá vitória, que o Senhor quebra as cadeias, que o Senhor quebra as muralhas e que Ele te faz mais do que vencedor. Você pode glorificar e aplaudir bem forte a Ele aí, meu irmão. As cadeias vão cair da tua vida. Aleluias. Conta-nos a palavra. Conta-nos a palavra que numa certa feita, pelo fato de Israel ter feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor,
E pelo fato de Israel não ter se arrependido, o Senhor deu o seu próprio povo a quem o Senhor chamava de a menina dos seus olhos. Deus entregou o seu povo nas mãos dos midianitas. E segundo o que nos conta a história, por 7 anos, diga comigo, 7 anos, repete bem alto, bem forte, diga 7 anos. Pois é, por 7 anos Israel sofreu. E sofreu por quê? Por não se quebrantar. Era queixo duro. Não se quebrantar. Ah é? Beleza. 7 anos sendo roubado. 7 anos sendo arrasado. Por 7 anos. Israel sofreu tanto, mas tanto, a ponto deles plantarem. Na hora de colher, quem colhia era o amalequita. Eles plantavam, trabalhavam, jogavam a semente. Na hora de colher, quem colhia eram os midianitas. Amém, amados? Constantemente eles eram roubados. Viviam como bicho. Tinha casa, mas morava dentro de caverna. Porque tinha medo dos inimigos. Não tinha como se defender. Não tinha proteção. Então vivia como bicho, morava dentro de caverna. E diz a palavra que Israel empobreceu tanto, a ponto deles não terem o que comer. E quando eles chegaram no fundo do poço, infelizmente, tem pessoas que precisam chegar no fundo do poço para se quebrantar. Pois é. Quando eles chegaram no fundo do poço, diz a palavra que eles resolveram clamar ao Senhor. Amém, amados? Diga comigo, clamar ao Senhor. Israel clamou ao Senhor. E conta-nos a história que ao clamarem ao Senhor, por conta dessa situação difícil que eles estavam vivendo, Deus, sendo Ele bom, além de ouvir o clamor, Deus ele vai escolher um homem, alguém que pela mão desse homem, pela mão dessa pessoa, iria livrar Israel daquela situação. Diga assim comigo, Deus, ao escolher Gideão, Deus não errou. Amém? Amém? Deus não errou ao escolher Gideão. Deus não erra. Deus não errou ao escolher você. Deus não erra. Posso ouvir um glória a Deus? Ao escolher Gideão, diz a palavra, que Deus vai mandar um anjo. Olha que coisa tremenda. Meu irmão, meu sonho era ver um anjo. Eu era da Assembleia de Deus, me converti na Assembleia de Deus. E lá na Assembleia de Deus, a galera via tudo. Meu irmão, quando começava o culto, salve os irmãos com a paz do Senhor. Já começava o negócio, o mistério. Amado, era na saudação inicial, abria a porta da igreja, começava o culto, o mistério já rolava. E todo mundo via tudo, e todo mundo rodava, e era arrebatado. Meu sonho era ver um anjo, eu nunca vi. Acho que o dia que eu ver o anjo, eu vou, meu Deus do céu, eu vou voar. Glória a Deus, amado. Deus vai mandar um anjo para falar com Gideão. Diz a palavra que o anjo vai chegar diante dele para avisar, para contar a notícia. Aí o anjo chega. Aí o anjo vai saudar o Gideão. Ô Gideão, vim trazer uma boa nova para você, rapaz. Tu é o cara, Deus te escolheu. Você pode dar uma glória a Deus aí, amado? Deus te escolheu, rapaz. Só que conforme o anjo começa a interagir com Gideão, a primeira reação do Gideão não vai ser de espanto. Não vai ser de medo. Não vai ser de adoração. Se eu vejo um anjo, eu caio prostrado, dando glória a Deus, chorando. Amado, Gideão vai ver o anjo. Gideão vai ver o anjo. E ele não vai chorar, ele não vai se quebrantar, ele não vai ter medo, gratidão, não. Olha qual vai ser a reação do Gideão. Juízes capítulo 6, abre comigo lá. Estamos caminhando para o fim. Abre comigo aqui. Juízes capítulo de número 6. Olha o que a palavra vai dizer aqui no versículo de número 11. Juízes, capítulo 6, se você encontrou, diga glória a Deus aí. Versículo 11 diz assim a palavra. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, olha que palavra, o Senhor é contigo, homem valoroso, diga glória a Deus. Rapaz, se eu recebo um elogio desse do anjo, cara, eu ia ficar muito cheio.
Olha o que o anjo está falando com ele aqui. O Senhor é contigo, Gideão, homem valoroso. Olha o versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O que é feito de tudo isto? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, o Senhor nos deixou e nos deu na mão dos midianitas. Querido, você vê que a primeira reação do Gideão foi qual? Não foi se alegrar, não foi chorar, não foi pular, não foi rodar no mistério. A primeira reação do Gideão foi confrontar. Ah, o Senhor é comigo, mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que aquilo? Olha só. A ponto do próprio anjo chegar para ele e argumentar. Versículo 14. Olha o que o anjo vai dizer. Então o Senhor olhou para ele e disse: Gideão, calma meu filho, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Diga glória a Deus. Fica calmo, eu sou contigo, eu vou te dar vitória. Eu estou te escolhendo, Gideão. Olha aqui para mim, meu querido, minha querida. Você não está aqui à toa. Você sabe por que você está aqui ouvindo uma palavra como essa? Porque Deus está te preparando para que através da tua vida os demônios da tua casa caiam por terra, os demônios da tua família caiam por terra. Deus vai usar você para trazer libertação e bênção para a tua família. Diga glória a Deus. Deus te escolheu. Mas aí o Gideão, cheio de fortaleza na mente, cheio de fortaleza na ideia. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Cheio de coisa. Aí, versículo 15. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Deus já disse: você não vai livrar Israel com espada, você não vai livrar Israel com lança, você vai livrar Israel comigo. Eu sou a tua arma, diga glória a Deus. Eu sou o teu escudo, diga glória a Deus. Mas olha como é que o camarada está tão enredado, tão envolvido. Olha lá. Ah, Senhor meu, mas com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então, olha como é que as fortalezas tentam desesperadamente impedir o Gideão de viver a promessa de Deus. Você não pode, sabe por quê? Porque você é pequeno. É isso que a fortaleza está falando dentro da mente dele. Não, tudo bem que você está vendo o anjo, tudo bem que Deus está falando contigo, mas não vai não. Você não pode, sabe por quê? Porque você é pequeno, porque você é fraco, você é da menor família, você é da, né? Então você não pode, você não é capaz. E não é isso que acontece com a gente? Quantas vezes o inimigo, através de pensamentos, não fala para você: quem é você para querer alguma coisa? Quem é você para achar que você vai ser alguma coisa na vida? Quem é você para pensar que você vai conquistar, que você vai vencer? Sabe quem é você, meu irmão? Você é príncipe, você é princesa, você é filho, você é filha, você é rei, você é sacerdote. Levanta a tua mão e abre a tua boca. Começa a derrubar essa fortaleza, porque Deus é contigo. A palavra bem forte ao Senhor. Queridos, fortalezas. Haviam sofismas, pensamentos, mecanismos de defesa na mente do Gideão, que nesse momento aqui estavam fazendo de tudo para impedir que o Gideão não vivesse o novo de Deus. E não é isso que acontece? Quantas pessoas estão prestes a viver algo tremendo? Deus está prestes a mudar o casamento dela. Deus está prestes a mudar a vida espiritual, a vida profissional. Deus está ali quase liberando a bênção. Mas aí vem aqueles pensamentos, vem aquelas vozes. Glória a Deus, igreja.
Vem ali, né, são as fortalezas lutando contra todo o entendimento de Deus na tua vida. São as fortalezas dizendo: não, do jeito que você tá bom. Você é escravo do diabo, você está preso, mas desse jeito é que tá bom. Não, amado, você tem que ser liberto, a cadeia tem que cair, a corrente tem que quebrar, você tem que ser livre. Tá bom é quando você está livre. Amém, amados? É como um instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, ele trabalha na nossa mente para quê? Para nos proteger de tudo aquilo que é perigoso. Não é assim? Sim ou não? Fortalezas espirituais na mente, elas trabalham da mesma forma. Só que o intuito das fortalezas é nos afastar do novo de Deus. Deus tem coisa nova para você, mas o novo de Deus vai requerer um esforço. Ah não, é melhor não. Ah não, mas e se não der certo? Mas e se não gostarem de mim? Ah, mas e se não gostarem do que eu falar? E se ficarem me olhando? Mas Deus tem bênção para a tua vida. Não, isso pode mudar a tua vida. Deus está mandando, é Deus que está garantindo a vitória. Não, mas e se alguma coisa der errado? Mas, meu irmão, em nome de Jesus, a tua arma não é uma espada, a tua arma não é um escudo, a tua arma não é uma lança, a tua arma é o Senhor dos exércitos. Vai nesta tua força, porque Ele é contigo. Aleluias, amém, amados. Fortalezas estavam trabalhando na mente do Gideão, no intuito de afastá-lo do propósito, da vida plena com Deus. E como é que as fortalezas trabalham na mente? Se agarrando a argumentos, se apegando a meias verdades, a sofismas. E tudo para quê? Para convencer você de que você não é quem Deus disse que você é. As fortalezas na nossa mente, elas trabalham para quê? Para convencer você que você não é quem Deus diz. Deus está dizendo que você é valoroso, mas a fortaleza está dizendo, não, você não tem valor. Deus está dizendo que você é forte, mas a fortaleza está dizendo, não, você é um fraco. São as fortalezas. Amém? Meu querido, talvez você está aqui nessa noite assim como Gideão, cheio de promessas de Deus para a tua vida. Mas talvez as fortalezas que aprisionam a sua mente tenham conseguido convencer você de que você não pode, de que você não é capaz, de que o teu tempo já passou e de que você não consegue. Amém? Só que olha o que Deus vai falar aqui para a gente terminar. Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Olha a pergunta. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, e o Senhor nos diz nesta noite: porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Diga glória a Deus. Eu vou te fortalecer tanto, eu na tua vida vou te fazer tão forte, que uma pancada tua vai derrubar todos os teus inimigos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Uma pancada tua, Gideão, vai derrubar todo mundo. Diga glória a Deus. Deus essa noite está dizendo: eu sou contigo. Pastor, como é que a gente destrói as fortalezas da mente? Eu sei o que é uma fortaleza mental. Eu aprendi como essas fortalezas agem. Mas e agora, como é que eu faço para elas caírem? Entendendo e crendo que você não está sozinho, que Deus é contigo. Vai nessa tua força. Mas a minha força é pequena, vai nessa tua força. Mas a minha capacidade é pequena, vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Ela é pequena se você estiver sozinho, mas contigo, eu te faço forte. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: você é forte.
Vira para essa pessoa que está do outro lado, diga para ela: meu irmão, você é forte. Vamos nos colocar de pé, e assim que você se colocar de pé, você de pé vai dar uma forte salva de palmas, como se essa igreja tivesse lotada. Vai aplaudindo ao Senhor, assim como Gideão, ele aplaudia, ele ia dar um soco do Gideão e ia destruir todo mundo.